Olá pessoal, boa noite. A convidada de hoje do Diálogo Aberto é a doutora Ana Luísa Vilela, ela é nutróloga, vai falar aí de emagrecimento saudável. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Maíra Barreto, bem-vinda. Neto, bem-vindo. Jobaba, bem-vindo. Cláudia Freitas, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem, Cláudia? Você está me ouvindo bem aí? O som tá legal? Tá me vendo bem? Doutora Ana Luísa está chegando aqui agora. Doutora Diana, bem-vinda. Rony, bem-vindo. Doutora Ana Luísa Vilela, boa noite. Oi, boa noite. Tava com problemas técnicos aqui, não entrava, agora deu certo. Você está me ouvindo, me vendo bem, doutora? Sim, sim, tá tudo bem. Ah, tá. Tá me escutando Seja. bem também? Também, também. É, Ah, um- que é, ó. um- é uma grande honra para o diálogo aberto recebê-la, doutora. Ah, a honra é toda minha, tô super feliz. A senhora. Adoro falar sobre esse tema, acho super É, importante. Quanto mais a gente falar, melhor, né? com certeza. Doutora, você está em São Paulo? Em São Paulo. São São Paulo, um Paulo. friozinho danado aqui. E a minha terra aqui, você conhece, gosta? Fortaleza, Ceará? Adoro Fortaleza, já tive umas 3 vezes, quero voltar. Ah, Adoro o Nordeste no geral. tá, Acho que ótimo. incrível cultura, comida, clima, Com acho tudo certeza, as pessoas maravilhosas. com certeza. Doutora, para iniciar nossa conversa aqui, eu vou ler aqui um pouco da sua biografia, por gentileza, tá? Tá, Né? A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é a doutora Ana Luísa Vilela. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, Minas Gerais, especialista pelo Instituto Garrido de Obesidade e Gastroenterologia, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e pós-graduada em Nutrição Médica pelo Instituto GANEP, de Nutrição Humana, também na Beneficência Portuguesa de São Paulo, e estágio concluído pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje dedica-se à frente da rede de clínicas Slimform a melhorar a autoestima de seus pacientes com sobrepeso em tratamentos personalizados que aliam beleza e saúde. Doutora Ana Luísa, inclusive a sua história, né, gerou uma matéria na revista Veja, né, que é uma inspiração realmente para as pessoas, né? Com certeza, os seus pacientes que vê a sua superação, né? Assim, aí ele vê que ele pode, né? Eu gostaria que você bom, falasse um pouco desse exemplo de superação de vida que a senhora tem. então, eu fui obesa até os meus 26 anos. Eu passei uma infância obesa e também uma adolescência acima do peso. Foi muito difícil. Só quem é obeso, quem é mais gordinho, que sabe quais são as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos temores, o quanto é difícil ser gordo. E aos 26 anos eu fui submetida a uma cirurgia bariátrica porque eu estava deprimida, ansiosa, não gostava do meu corpo, eu não me aceitava do jeito que eu era. E eu estava começando a ter doenças graves, que eu estava pré-diabética e um monte de coisa. Nessa cirurgia eu tive uma complicação muito grave. Eu tive uma laceração de esôfago, eu fiquei em coma 3 dias e na UTI por 20. Quase morri, comecei a emagrecer não por saúde, mas por doença. Porque depois de tudo isso, gastrostomia e que todos os problemas da cirurgia, eu comecei a emagrecer, mas logo depois eu engordei.
porque eu emagreci às custas de maus hábitos, que nem eram hábitos, né? Dificuldade de comer, perda de musculatura. E foi quando eu comecei a estudar com Garrido que eu me formei com ele, que é o papa da cirurgia bariátrica no Brasil. Foi a primeira pessoa que começou a operar no Brasil, que foi uma incrível experiência para mim. E eu comecei a ver que a minha história se repetia, que eu não era a única que passava por isso, que mesmo minha cirurgia tendo dado errado, tinha outras pessoas que viviam o mesmo problema que eu e tinham as mesmas negações que eu. Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar nutrição. Eu fui uma das primeiras grupos de nutrição clínica no Brasil, médico. Eu comecei a estudar e ver essas histórias que se repetiam. Comecei a aprender e conversar muito com esses outros pacientes que, como eu, queriam muito emagrecer e não sabiam como. Através disso e desses conhecimentos, aí sim eu comecei a emagrecer com saúde. Aí sim eu fui mudando os meus hábitos. Aí sim, depois de emagrecer, engordar várias vezes, aí sim eu comecei a traçar um objetivo para mim. E falar o que eu queria, as dificuldades que eu tinha, entender quais eram as minhas doenças, porque obesidade é uma grande doença cercada de pequenas doencinhas. A gente não engorda só porque come. A gente engorda porque come por ansiedade, porque compensa prazer. A gente come porque está triste, a gente come porque está feliz. A gente tem algumas compulsões que muitas das vezes a gente não tem noção delas. Então eu comecei a pontuar isso para mim. Isso tudo foi ficando muito claro. E eu fui começando a me tratar. Nisso eu convivia com N outras pessoas que passavam por isso tudo e elas começaram a se tratar comigo porque eu já estava no meio, eu sou cirurgiã geral de formação, então a gente operava muito bariátrica e eu comecei a ver possibilidades alternativas além da bariátrica. Não que eu não acredite em bariátrica, não é isso, mas assim, eu acho que existem indicações e que a gente tem que ir para uma bariátrica com uma consciência muito maior do que a gente vai ter que fazer. Porque só a cirurgia não garante que a gente continue magro. A gente engorda muito por esses maus hábitos que podem continuar. A gente pode desenvolver compulsões por álcool, por doces pastosos, por N outras coisas. Então, aí eu comecei a estudar isso e eu fui criando a minha carreira em cima disso. Tentando ensinar as pessoas e pontuar coisas que eu tinha percebido na minha vida que poderiam estar acontecendo com elas e que até então elas não conheciam. Como eu demorei muito, eu demorei 26 anos para entender e para a ficha cair e para começar a traçar minha vida do jeito que é. Não sou mega saudável, não sou o ideal de pessoa, sou uma pessoa que descobriu os seus problemas, que hoje tenta driblá-los. Mas eu tenho uma cabeça de gordo, eu tenho minhas compulsões, tem época que eu tenho que me tratar, que eu tenho que tomar medicação, tem época que não, que eu me controlo. Tem época que eu preciso de ajuda. Às vezes eu sou super preguiçosa, então eu preciso de alguém me puxando para gastar mais energia. Então, eu passo por todos os problemas que todos os meus pacientes passam. Só tenho, às vezes, um pouquinho mais de discernimento e conhecimento deles. Então, eu acho que por isso que as pessoas se identificam comigo, porque eu sou muito real, sabe? Eu sou aquela pessoa que troca o almoço por um brigadeiro. Não faço isso mais porque eu não posso. Mas se eu for ver a minha vontade íntima, eu sou muito mais doceira do que todos os meus pacientes, entendeu? Só que eu aprendi a controlar essas compulsões. Eu aprendi a escolher um pouco melhor. Hoje eu sei que eu não posso comer tudo que eu tenho vontade. Hoje eu já criei hábitos. Eu não consigo comer sem uma salada, sem uma fibra. Isso faz falta para mim, mas é porque eu faço isso todo dia. Então, são hábitos que a gente tem que criar, né? Que a gente tem que começar a adquirir, e é isso que a gente tenta fazer, identificar esses pequenos problemas dos pacientes, entender quais são as maiores compulsões, entender qual tipo de tratamento é melhor, entender o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, o que você pode fazer, que os tratamentos são diferentes, podem ser parecidos, mas cada um é diferente do outro, né? Então, é um pouquinho disso que a gente tenta fazer todos os dias. Hoje eu tenho uma clínica, eu trabalho no meu consultório e a gente faz outras
outros milhões de projetos paralelos para tentar ajudar e passar um pouquinho dessa ideia de emagrecimento saudável. Não forçado, não difícil, mas um emagrecimento que seja gostoso, que seja bom, que seja necessário. Não emagrecer por estética, que emagrecer muito além disso. Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença de risco. É um precursor para várias doenças gravíssimas, como câncer, doenças cardíacas, cardiovasculares e tal. Então, emagrecer é necessário. Ter um hábito de vida saudável, comer melhor, dormir melhor, isso nos leva a uma longevidade, que é o que todo mundo procura. Hoje, longevidade é o fim, né? É o fim para todos os tratamentos. A gente quer envelhecer bem, ter a mesma qualidade de vida com 80, 90 anos que a gente tem hoje com 50, que isso é bem possível. Antigamente, nossos avós, 60 anos, eram bem velhinhos. Hoje a gente convive muito bem com pessoas aí de 90 anos, super rígidas, aptas ao trabalho, produtivas. Então é isso que a gente quer, ser produtivo até mais velho. E emagrecer faz parte disso, né? Com certeza. Quem está nos assistindo, eu quero deixar aqui aberto. Quem quiser enviar perguntas para a doutora Ana Luísa, pode enviar, que ela está aqui gentilmente para responder. Doutora, chegou aqui uma primeira pergunta aqui da Clarinha Coelho. A Clarinha pergunta: doutora Ana Luísa, é certo substituir alimentos por suplementos? Então, suplementos tem esse nome, suplementar. Ele nunca deve substituir. Quando a gente usa um suplemento? Quando a gente não consegue comer suficiente. A gente só precisa de um suplemento de proteína se a gente não come proteína suficiente. E não comer suficiente é uma tarefa, assim, bem complexa nos dias de hoje. Então, a gente tem que saber direitinho, o suplemento tem que ser muito bem indicado, para também não trazer sobrecarga para nada. O que a gente não guarda, o que a gente não utiliza, a gente joga para fora. Quais são os órgãos que nos ajudam a limpar o corpo? Rim, fígado. Então, tudo que a gente não consome, não gasta e não precisa, a gente vai sobrecarregar o nosso rim para colocar para fora. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Doutora Ana Luísa, nesse período de pandemia, muitas pessoas ganharam peso, não é? Sim, eu tenho vários amigos que foram retornando ao trabalho e as roupas não cabiam mais. Vários amigos comentaram isso aí comigo, doutora. Não, com certeza. O que acontece? A gente começa a usar pijama, né? Fica em casa, deixa a nossa calça jeans de lado, que é o maior marcador de obesidade, é a calça jeans. A calça jeans não entrou mais, a gente entra em pânico. E nesses períodos dentro de casa, de isolamento social, a gente não precisa se vestir bem, então a gente vai deixando de lado. O que acontece? A gente saiu da rotina e a gente foi submetido a um momento de estresse extremo. Por quê? A gente não sabia o dia de amanhã. Tudo que dá muita incerteza, a gente perde um pouquinho o nosso chão, a gente perde um pouquinho o nosso ritmo. O que nos dá prazer, independente de qualquer coisa, comida. Tá? Então, o que acontece? Além de comer mais, a gente bebeu mais, a gente procurou momentos de prazer para tirar a gente desse momento de estresse. E trancados dentro de casa, a gente não gasta. A gente parou de caminhar, a gente parou de se exercitar, academias fechadas, a rua fechada, que a gente não podia caminhar, não podia sair. O que aconteceu? Tudo isso que sobra é guardado em forma de gordura. E a gente começou a engordar. A gente é um confinamento. Trancou todo mundo num quadradinho e deu comida. Que a única coisa que a gente tinha um acesso pouco limitado eram as entregas. Aqui em São Paulo, a gente no primeiro momento, a gente sofreu muito. Com a falta de coisas. Assim, eu tenho que ir no supermercado, eu só posso ir ali, eu não posso ir no meu restaurante preferido. Depois, o mundo se adaptou e hoje aquele restaurante que era lá na zona leste, lá na zona oeste, lá na zona norte, que eu nunca iria normalmente, eu ligo e ele entrega na minha casa. Então é uma facilidade que a gente não tinha antes. E essa facilidade começou a ser interessante.
Tanto é que agora com a reabertura não tinha vaga, os restaurantes já não conseguiam entregar mais e nem atender o pessoal na mesa de tanta procura. Por quê? As pessoas começaram a ver nisso os seus momentos de prazer, começaram a ter uma compensação que não existia antes e um gasto muito menor. O nosso corpo ele não sabe que o supermercado existe, sabe? Ele acha que a gente tem que caçar, então tudo que entra ele guarda para o dia que faltar. E ainda mais sobre estresse. Então a gente Certo. começou a guardar, 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 gastar pouco, que deu, bum, uma explosão de gordura. E para o nosso pesar, a obesidade está sendo classificada como um dos maiores fatores de risco para o vírus, para coronavírus. A gente pode ver que grande parte dos jovens que morrem ou que entram no estado grave, todos eles são obesos. Então, a gente já está com uma nova discussão aí até que ponto a obesidade pode, sim, levar a complicações muito graves do Covid. Então, é um momento que a gente devia se cuidar mais. É engraçado também, que olha esse momento de reflexão, que a gente começa a pensar em coisas e eu não parei de trabalhar, porque meus pacientes precisavam de mim. Eu mesma à distância, às vezes fechando a clínica aberta com pouca gente, mas eu trabalhei mais do que em todos os dias da minha vida. Mas assim, você vê que a nossa maior queixa antes disso, eu não tenho tempo, eu não consigo cozinhar, eu tenho que comer na rua, eu como que dá, beleza. O mundo parou. Hoje eu compro no supermercado o que eu quiser, eu tenho tempo na minha casa que normalmente eu estou comendo em casa, eu posso fazer minha comida que normalmente eu não tenho ninguém para isso, e mesmo assim eu estou engordando. É. Então, o que a gente acha que era fundamental para o emagrecimento não era tão fundamental assim, que mesmo invertendo todas as situações, eu continuo engordando. Então, a gente tem que pensar muito bem se não são os excessos, né? Se Ok. não são as compensações. É o excesso de comida, é o excesso de Do- idades, que nos doutora, leva a gastar menos. Diga, meu amor. chegou uma pergunta aqui da Vânia. Ela está dizendo o seguinte: doutora, fui diagnosticada com compulsão alimentar, como muito doce. O que fazer para diminuir essa vontade louca? Então, se ela foi diagnosticada por compulsão, vamos procurar um especialista para começar a tratar isso. É muito difícil sair de um quadro de compulsão sozinha. A gente tem que compensar cerebralmente todas essas dependências. É a mesma coisa de parar de fumar, é a mesma coisa de parar de usar droga. Também é uma dependência cerebral para isso. Tem pessoas que têm momentos do dia que têm maior compulsão. Tem pessoas que na hora que a gente controla a compulsão alimentar, ela adquire compulsão por outras coisas. Então é muito importante que ela tenha uma ajuda profissional para sair disso. Em cima disso, ela tem que entender as necessidades. Ela tem que entender e deixar à mão alimentos simples, fáceis, para que ela possa, no momento de crise, comer bem, não errar, sabe? Isso aí é o mais importante para ela começar a entender o problema dela e se tratar. Doutora, a Clarinha ela pergunta: por que emagrecemos mais no primeiro mês da dieta do que nos outros? No começo, a gente não tem só gordura, a gente também tem muito líquido livre, a gente está mais disposto e a gente tem mais para perder. Tem mais sobrando. À medida que a gente vai emagrecendo, a gente vai tendo menos, vai sendo cada vez mais difícil. Por isso que todo mundo fala que perder os últimos 3 quilos é o mais difícil da dieta, né? Porque é pouquinho. Realmente é um pouquinho mais difícil. Então, sempre o começo é mais fácil, a gente está mais motivado, a gente quer fazer mais. E à medida que a dieta vai avançando, a gente tem que ter mais empenho nela. Fazer cada vez mais bem feito, que a gente tende a relaxar, né, nesse processo. Mas não. Quanto mais a gente emagrece, mais difícil fica. Por N motivos. A gente vai perdendo também um pouco de musculatura. A gente tem que trabalhar um pouquinho em todos esses lados. Ok. Uma pergunta aqui do advogado, doutor Crescêncio Pereira Júnior. Doutora, o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é a alimentação que tem um pouquinho de tudo que você precisa no dia.
que não sobra, que não falta. A gente tem que ter frutas, legumes, verduras, a gente tem que ter muita fibra, a gente tem que ter um pouquinho de energia para compensar o nosso corpo. Cada pessoa tem uma necessidade. Quanto mais músculo a gente tem, maior é a nossa necessidade calórica, a nossa necessidade energética. Dependendo da posição no mundo que a gente vive, por exemplo, em países tropicais, a nossa necessidade calórica é muito menor do que em países muito frios, que precisam ter uma compensação de temperatura. Então, por isso que a gente fala, nossa, russo bebe muito, mesmo assim ele não é tão gordo. Porque tem lugares que a necessidade calórica é muito alta, que ele gasta muita energia só de respirar, só de se manter vivo. Então, isso também a gente tem que entender. Isso também faz parte da compensação de uma alimentação saudável. Agora, quanto mais natural for, eu não estou nem dizendo orgânico, nada disso. Quanto mais comida de verdade, menos aditivo, menos corantes artificiais, quanto mais a comida, melhor essa comida, mais essa comida vai se aproximar uma comida boa para a gente. Não que a gente tenha que fechar os olhos para a tecnologia, para os alimentos, que isso ajudou muito. Antigamente a gente não tinha, a possibilidade de a gente comer uma comida estragada era muito grande. Hoje toda essa tecnologia nos garante um alimento com boa qualidade, que a gente não tem uma intoxicação alimentar, que a gente não tem um problema mais grave, intestinal, gástrico, etc. Então a gente tem que aliar esses dois lados, procurar o melhor que as comidas podem oferecer de uma maneira mais saudável, mais natural possível, dentro das nossas possibilidades de local, produção local, preço, tudo isso. Comer bem não precisa ser caro. Comer bem tem que ser inteligente. Ok. Doutora, uma pergunta lá de BH, Minas Gerais. Olha que A delícia. Márcia Castro Almeida, obrigado pela participação. Ela pergunta, doutora, exercício físico alivia a compulsão alimentar? Então, o que acontece? Tem pessoas que têm muito prazer fazendo exercício físico. Isso, de certa forma, compensa essa compulsão, porque a compulsão vem da necessidade do nosso cérebro ter estímulo de prazer. Então, nem são para todas as pessoas, nem todo mundo reage do mesmo jeito. Mas exercício físico, sim, nos dá prazer, nos dá alegria, além de gastar energia. Tá? Também pode nos dar mais fome. Mas aí você tem que se conhecer. Se só com exercício vai ser suficiente para tratar essa compulsão, ou se a gente vai ter que compensar isso de outras maneiras. Certo. Outra pergunta aqui, doutora. Para emagrecer, é preciso comer várias vezes ao dia? Então, isso é uma coisa muito interessante que todo mundo pergunta. Eu quero fazer jejum intermitente? Não. E como funciona? O que acontece? Aí essa mesma. Pronto, e ela complementa. E evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? Então, vamos entender um pouquinho. Certo. Existem pesquisas que mostram que se a gente come de 3 em 3 horas ou faz jejum intermitente, a nossa possibilidade de emagrecer é muito parecida, tá? Só que existem pessoas que elas não podem ficar em jejum por um longo prazo, tipo diabéticos ou pessoas idosas, com problemas renais. A gente tem que entender muito bem se existe alguma doença de base nisso, que o jejum não é para qualquer pessoa, tá? Eu acho mais fácil, mas isso é a minha opinião. Tudo bem, eu sou saudável, eu posso escolher o tipo de dieta e de condição alimentar que eu vou ter. Eu acho mais fácil isso. Vou ter uma frequência alimentar. Por que isso? Eu vou saber, eu vou dar um ritmo para o meu corpo que eu vou poder seguir para o resto da minha vida. O que eu acho mais difícil no jejum. Mas isso é muito pessoal. A gente tem que escolher uma regra que seja boa para nossa rotina, que eu vou conseguir seguir não só no período da dieta, mas para minha vida. Tá? Estudos mostram que o jejum a gente diminui de 30%, 40% a ingesta alimentar por causa desse período de jejum. Mas em compensação não adianta nada você fazer o jejum e encher de doce depois. Essa alimentação não vai ser boa. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender.
escolher uma boa dieta e às vezes a gente precisa de um profissional para poder ajudar a gente, ver nossos exames, ver as nossas necessidades, para que assim a gente consiga, assim, emagrecer bem, com saúde. Ok. Doutora, uma pergunta aqui. Depois dos 60 anos de idade, qual a alimentação recomendável? Depois dos Depois 60. dos 60 anos, qual a alimentação recomendável? Então, qual que é a alimentação mais recomendável, não só para os 60 anos, mas assim, para uma pessoa que já passou da menopausa, para uma pessoa que está lá envelhecendo? Proteínas são fundamentais. Um bom exercício, fazer alguns exames para poder entender quais são as nossas necessidades físicas para aquele momento. E também exercício físico, principalmente exercício de força, né? Para poder ajudar a compensar e aproveitar melhor essas proteínas. Ok. Doutora, a Denise, ela pergunta, doutora, quanto tempo de caminhada nós começamos a perder peso? Ouviu a pergunta, Depois de doutora? quanto tempo? Oi? De Falhou. caminhada, depois de quanto tempo de caminhada nós começamos a perder peso? Ouviu, doutora? Deu uma falhada aí. Oi. Quanto tempo de caminhada a gente Pronto. começa a perder peso? Isso, está falhando muito. Quanto tempo de caminhada nós começamos a perder peso? Então, a perda de peso, ela começa mais ou menos após 40 minutos de caminhada. Isso porque a nossa reserva de glicogênio, ela vai mais ou menos até isso. Não sempre, mas vai depender da intensidade, depende de muita coisa. Mas caminhadas tem que ser a partir de 20 a 40 minutos para a gente começar a perder peso. Doutora, eu estava vendo um vídeo. Tá travando aí, doutora. É o meu que tá travando ou o da doutora aí, pessoal, para vocês? O meu tá ok? Deu um feedback. Oi. Ah, Pronto, agora voltou. 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 Desculpa, tá falhando. Pronto. Ah, Doutora, eu vi um vídeo ontem aqui no Instagram de uma pessoa famosa, sabe? E uhum. ele dizendo o seguinte, de manhã cedo está fazendo 1 hora de caminhada em jejum. E isso é bom, doutora? Fazer 1 hora de caminhada de manhã em jejum? Então, ele entra naquele processo do jejum intermitente. A gente Hum, tem que ver muito como que é a condição física dele, quanto de musculatura ele tem, se ele vai realmente ativar ou se não vai. O que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo ele é feito para caçar. Nosso corpo ele não sabe que o supermercado existe e ele guarda tudo que ele pode dentro da gente. Por isso que a gente tem essa camada de gordura, que também é uma camada térmica que ajuda muito as pessoas que moram em temperaturas extremas. Se a gente mantém uma restrição alimentar, ele não vai deixar essa energia ser gasta. Só em momentos extremos. A caminhada em jejum é um momento extremo. Mas por quanto tempo o nosso corpo vai soltar energia para isso? certo, Entendeu? Por quanto entendi. tempo ele vai conseguir? Travou da doutora aí. Doutora, Entendeu? voltou. Oi, Voltou. voltou? Voltou. Voltou. Tá mais Doutora, pertinho. Oi. doutora, nós temos visto várias pessoas frustradas porque entraram em ofertas milagrosas na internet, né? Travou aí, doutora. Agora voltou. Voltou, doutora? Voltou. Pronto. Doutora, eu conheço várias pessoas assim, meio um pouco frustradas, entraram em propostas milagrosas aqui na internet e não conseguiram atingir o objetivo, né? Então, assim, a senhora tem um método na sua clínica, como é o método que a senhora utiliza na sua clínica? Então, o que eu tento? Eu tento ver meus pacientes sempre. Eu tento acompanhar mesmo os pacientes à distância. A gente tem um controle, um contato semanal.
Por quê? Se não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Eu falo que todas as pessoas elas têm que ter uma base para emagrecer muito sólida. E não é fácil. Se fosse fácil a gente emagrecer sozinha, a gente sabe, mas tem que ser um tratamento em conjunto. Todo gordinho ele precisa de um método com 3 pilares. Qual é o primeiro? Eu tenho que dar para ele um método. Eu tenho que ensinar ele o que ele tem que fazer, para ele saber, para ele ter começo, meio e fim. Ele sabendo disso, ele vai poder calcular e criar uma rotina. Eu tenho que vigiar. Gordinho é safado. Ele se auto-boicota. Tá? Então, quando a gente quer alguma coisa, se tem alguém vigiando, a chance de dar certo é muito melhor, é muito maior. E outra coisa, tem que dar resultado. Quando eu faço alguém emagrecer rápido, essa pessoa se motiva. Ela entende que ela pode, que muitas das vezes a gente passou por várias decepções, a gente tentou e não conseguiu, então a gente se acha muito incompetente dentro do processo. A primeira coisa é mostrar que você pode. Qual é o caminho? Então, às vezes, a gente usa algumas muletas. Lá na clínica, eu sou especialista em enzima, mas enzima não é enzima, é medicamento. Para quê? Para transformar esse emagrecimento num emagrecimento mais rápido possível, mais saudável possível, guardando a maior parte de músculo o possível. Para quê? Para essa pessoa ficar mais ativa. Não adianta nada você emagrecer perdendo musculatura. Você tem que emagrecer ganhando musculatura. Para que isso? Para que você tenha um emagrecimento ativo, para que você possa comer mais no fim, não menos. Tá? Então, tem algumas formas de fazer isso. Isso varia de pessoa para pessoa. O importante é deixar isso o mais eficiente possível, o mais rápido possível. Qual é a nossa média de emagrecimento? É de 10 a 15 quilos em 10 semanas. 1,5 kg por semana. Ah, mas é muito pouco. Por que não mais? Você vai perder muito músculo e você vai engordar depois. Então, a gente tem que perder isso em gordura, não em musculatura. Isso que é o mais importante do método de emagrecimento, seja ele qual for. A gente tem que visar a perda de gordura, não de musculatura. Que isso vai Doutora, o corpo fique ativo e perca dormindo, que a gente emagrece dormindo. certo. Doutora, chegou aqui uma pergunta. O que é recomendável comer antes dos treinos? Então, antes dos treinos, a gente tem que dar um pouquinho de energia. Mas vamos lá pensar. Se eu tô com gordura sobrando, se eu comer muito, eu vou perder aquilo que eu comi, não aquilo que está guardado. Então, muitas das vezes, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer uma alimentação básica. Eu tenho que comer normalmente e ir treinar. Lógico, se meu treino durar, se for um treino de alta performance, se durar mais de 40 minutos, eu tenho provavelmente que dar uma intercalada e comer alguma coisa entre os treinos para que eu tenha gás para isso. Mas se não, se eu comer muito, se eu for com aquela ideia do treino, nossa, eu tenho que comer bastante para não passar fome, para repor tudo, eu não vou gastar o que está guardado em mim. Então a gente tem que saber muito direitinho como é esse treino, para que esse treino, o que eu estou pretendendo com esse treino, para a gente poder saber o que comer antes. E senão você vai Doutora, ter uma dúzia, né? Você está lá sofrendo para nada depois. doutora Roberta fez uma pergunta aqui que eu queria ser ela, sabe, doutora? Na pergunta dela aí. Ela pergunta, doutora, quem come muito e não ganha peso? Eu queria ser assim, doutora. Que quem come muito, a gente tem uma noção meio deturpada com comer muito, tá? Às vezes, eu sempre achei que eu comia pouco, mas eu comia muito para mim. A gente tem que ver o que é muito para cada um. E às vezes quem come muito na sua frente. Parece que come muito na sua frente, mas na verdade, quando você vai somar o somatório da alimentação, Certo. aí não dá certo. Então, o que é comer muito? Comer muito é comer mais do que a gente gasta. Quem tem muito músculo, quem tem um metabolismo ativo, quem gasta muito pode comer muito. E não engordar. Quem tem muita Certo. gordura no corpo, tem pouca musculatura, tem que comer pouco, realmente pouco, porque tudo que ele come, ele guarda. Então, um pouco vira muito. Então, essa é a chave do Certo. emagrecer. Doutora, é uma pergunta aqui. Meu pai é muito saudável. Tá ouvindo, doutora? Tô, tô, Voltou aí, doutora? Pronto. tô.
Doutora, meu pai é muito saudável, tem 87 anos, não gosta de tomar remédio, alimentação saudável. Porém, a vitamina D dele está 22. Quantas ele pode, U, quantas UI ele pode tomar ao dia? Então, ele vai ter que passar no geriatra dele para ver a absorção, se ele está realmente absorvendo essa vitamina D ou não, ou quantidade. A gente tem algumas dosagens, que é mais ou menos 7.000 por semana de manutenção e 50.000 doses de ataque. Mas todo remédio, ainda mais para uma pessoa de idade assim, não é legal a gente dar sem conhecer e sem acompanhamento. Tá? Mas está muito baixa, realmente ele tem que repor. Ele tem que repor. Certo. Doutor, uma pergunta aqui. Tenho 74 anos, faço exercício físico com personal, mesmo na pandemia online. O exercício de força é melhor que aeróbico? Sou vaidosa e não paro. Que ótimo. Então, depende muito. Doutora, é uma pergunta da minha mãe, Marta, viu? Da minha mãe. Ah, Ela que tá, e ela está dizendo que a senhora é maravilhosa. ela que é maravilhosa, fazendo tanto exercício assim, tô até com inveja. Ó, assim, na idade dela, quando a pessoa é mais velha, todo exercício de peso, de impacto, ele é mais interessante. Um pelo parte óssea e outro pela muscular. Então, assim, mas a gente não pode deixar o cardiovascular de lado, porque é bom para o coração. Então, qual é a nossa dica? Alterne. O dia que você fizer exercício cardiovascular, faça cardiovascular. O dia que você fizer exercício de impacto, faça de impacto. Não mistura os dois, tá? Faça cada um no seu dia para você ter os benefícios dos dois em dias alternados. Ok. Doutora, a Kátia, aí de São Paulo, ela pergunta, doutora, sempre tomo água antes das refeições, é correto? Ela pode tomar antes ou depois. Isso é outra pergunta bem controversa, tá? Pronto, eu queria complementar, doutora, se com relação a beber na refeição, faz mal mesmo? Doutora, deu uma travada aí. Uma travada aí. Doutora? Deu uma travada aí, pessoal. Voltou, voltou. 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 Sim, Tá doutora. falhando, assim, acho que é porque tá muito frio aqui, tá chovendo. Doutora, e complementando a Kátia, beber durante a refeição faz mal mesmo? Então, o que acontece? Existem alguns estudos que mostram que a água pode até ajudar a refeição. Porém, ela dá uma distendida no estômago. Ela pode facilitar refluxo, ela pode facilitar um monte de outros problemas. Então, vamos beber com cuidado. Não beber muito, beber um pouco. Para quê? Para ajudar na digestão. Porque o líquido também ajuda na saliva, ajuda um pouco na digestão. Certo. Outra pergunta. Doutora, tenho apenas 17 anos e antes da pandemia saía muito com meus amigos para restaurantes e festas, principalmente em finais de semana. Como compensar os alimentos não saudáveis na semana? Então, o ideal é que ele tenha uma alimentação saudável e que coma alguma coisa diferente um dia ou outro, que isso não seja uma rotina, tá? Porque aí você consegue balancear a sua alimentação. Se você sabe que você já vai comer muito, vai exceder nas calorias, vai comer pouca fibra, tenta melhorar as outras as outras fases, né? Faça um almoço melhor, mais leve, já que o jantar vai ser mais pesado. Então, a gente conhecendo a nossa rotina, é bem mais fácil a gente compensar, né? Ok. Doutora, tem duas pessoas que fizeram a mesma pergunta aqui. A Denise e a Eliane. Elas estão perguntando qual o melhor exercício para perder peso. Isso é muito particular. Exercício aeróbico é muito bom, porém ele também perde um pouco de massa magra, mas melhora o cardiovascular. Exercício de força, musculação, natação, todos esses são ótimos para ganhar musculatura. Você pode até não ganhar muito, não perder muito peso na balança, só que você melhora a sua constituição
corpórea, você diminui gordura e aumenta músculo. Então, ele é muito interessante para um período de manutenção. Todos os dois são importantes. A gente tem que saber e entender como usar da melhor forma cada um deles. Tá? Fazer Ok. um treino adequado, procurar um profissional para montar esse adequado, para conhecer o nosso corpo, fazer uma bioimpedância, uma DEXA, isso é importante. Uma pergunta aqui da Eliane. Doutora, o fato de transpirar ao fazer atividade física significa que eu estou eliminando peso? Peso não, mas água sim. Então, É. às vezes, dá aquela falsa impressão que a gente emagreceu. E depois que a gente toma água, o peso volta. Mas não, o transpirar mostra que o nosso corpo está sofrendo algum tipo de movimento e perda energética calórica de temperatura. É bom, muito bom, mas se a gente não transpira também, não quer dizer que a gente não está perdendo nada. É importante a gente repor esse líquido, porque a água é fundamental na perda de gordura. Ela é fundamental no metabolismo, na respiração, em tudo. Se falta água no nosso corpo, a gente não elimina excreta. E a gente não tem um metabolismo ativo. Então, perdeu água, repõe água. Perdeu água, repõe água. Isso é muito importante. Ok. Doutora, a Denise, ela está perguntando aqui, cadê? Não, Denise não. A Kátia. Doutora, não fico sem sobremesa depois das refeições. E principalmente agora com pandemia. Dá mais vontade de doce. Tenta ser inteligente. Pegar um docinho com menos caloria. Fazer um docinho de abóbora com adoçante, um picolézinho light, um chup-chup. Faz alguma coisa mais básica. Um chocolate 70% cacau. Tem as opções que são gostosas. Você tem que encontrar uma opção que seja gostosa para você com menos açúcar, para que não aumente muito as calorias. O problema não é o docinho, é a quantidade do docinho. Ok. Uma pergunta aqui, doutora, o que a senhora acha da dieta low carb? Então, existem várias dietas da moda, não moda, tal. A low carb, ela ela tem que ser muito bem indicada. A gente não consegue levar para o resto da vida uma low carb. E ela não é para todo mundo também. Para quem quer perder peso rápido, a gente entra numa cetoacidose que a gente emagrece sim com a low carb, só que a gente perde muito músculo. Então, ela não é uma dieta para vida, porque você acaba perdendo muita musculatura e assim podendo comer cada vez menos. Mas ela pode ser uma dieta de introdução? Pode. Ela pode ser uma dieta em períodos determinados? Pode. Então, por isso que a gente precisa de um profissional para poder orientar como funciona, qual o momento parar low carb e começar uma outra, como ganhar músculo fazendo low carb. Então, para cada. O que a gente não pode fazer é usar daqueles artifícios, daquelas dietas da moda, aquela dieta da maçã, uma semana comendo melancia, porque essas dietas levam a uma restrição de nutrientes que é ruim para o corpo. A gente precisa de todos os nutrientes todo dia. A gente precisa de energia, que vem do carboidrato, a gente precisa da proteína, que vem das proteínas, das carnes, e a gente precisa de fibras e gordura para o nosso corpo funcionar. A gente tem que comer um pouquinho delas, vendo a caloria, vendo a necessidade de cada um todos os dias, mas a gente precisa disso para viver bem. Não adianta nada a gente emagrecer às custas de doença. Então a gente tem que tomar muito cuidado para balancear muito bem a nossa dieta para a gente emagrecer bem e ficar magros. Não adianta emagrecer muito num período muito curto de tempo e depois voltar a engordar dobrado. Doutora, uma pergunta aqui da advogada, doutora Elaine Mota. Ela pergunta, saindo do emagrecimento, existe alguma comprovação que a alimentação interfere na ocorrência da endometriose? Então, a obesidade, sim. Se a gente ganhar peso, a gente sabe que piora bastante, principalmente o ovário policístico. A gente tem várias doenças ginecológicas que são muito relacionadas com a obesidade. A gente sabe que emagrecer melhora, sim, muitos dos sintomas da endometriose. Mas o que é a endometriose? É a saída do tecido do útero e alojar um pedacinho desse tecido em outra parte do abdômen. Então, isso ainda é
difere. Uma pessoa gordinha pode ter os mesmos sintomas ou até mais do que uma pessoa magra e uma pessoa magra. Depende da quantidade e de como esse tecido se translocou, se alojou em qual órgão ele está. Mas a gente sabe sim que a obesidade pode intensificar muito sintomas de doenças ginecológicas. Certo. A Denise pergunta, doutora, eu tomava refrigerante e na minha dieta eu substituí por água com gás. É saudável? É saudável. Assim, eu sou muito controversa nisso, as pessoas brigam muito comigo, mas eu sou obesa. Então, se um refrigerante zero te ajuda a diminuir a ingesta de açúcar, use ele como uma muleta em determinados tempos e em quantidades pequenas. Não vai atrapalhar a sua vida e vai te ajudar a levar uma dieta melhor. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que pessoas que tomaram refrigerante zero durante uma dieta emagreceram, em média, 30% a mais do que aqueles que não usaram, não tomaram. Não tô fazendo apologia ao refrigerante, nada disso. Eu tô pensando numa pessoa muito gorda, obesa, que tem péssimos hábitos, que precisam melhorar esses hábitos. Então, às vezes, uma mudança dessa, passei do refrigerante normal para o zero, já é um grande passo. Passei do refrigerante zero para água com gás, é um passo maior ainda. E assim a gente vai evoluindo. Então, às vezes, pequenos passos podem ser muito importantes. Então, assim, se você não consegue sair do refrigerante para a água, vá para o refrigerante zero, vai fazendo pequenas etapas. Doutora, a advogada, doutora Elaine, aqui tá agradecendo pela notícia aí da Coca Zero, viu, doutora? Ah, Ela gosta da Coquinha Zero. então eu vou ajudar, não tem problema nenhum, e depois a gente vai Ô, melhorar. Lógico, não vai tomar 2 litros por dia, né? Assim, a gente pouquinho vai bem, né? doutora, tem aqueles refrigerantes de limão, aqueles que é uma água com gosto de limão, Saborizante. aquário fresh, não sei o quê. E É melhor do que a Coca Zero, por exemplo? é muito parecido, a gente tem que olhar Parecido, né? sódio. A gente tem que olhar Certo. sódio, tem que olhar os constituintes. Se você tomar uma coca, tem mais ou menos a quantidade que tem menos que 2 saquinhos daquele de sal. Se a gente for ver isso, quantidade de sódio, na nossa comida tem muito mais sódio. Tudo na nossa vida tem muito mais sódio. Tal. Então a gente tem que diminuir o sódio no geral. A gente tem que pensar muito antes de colocar sal de adição na salada, sabe? Tem coisas que Certo. são piores do que o refrigerante. Isso que é o problema de hoje em dia. A gente cria demônios. O leite é um monstro. O glúten, a gente come pão desde que a gente nasceu, desde que o mundo existe mundo, a gente tem contato com o pão. Não é ele sozinho que vai atrapalhar a nossa dieta. É o somatório de erros. Você comer um pedacinho de pão 2 vezes por semana, não, se você não tiver nenhuma intolerância a glúten, não é ele que vai te fazer mal, tá? A gente pode Do- comer, mas as quantidades são muito importantes, né? Não Doutora, tá o vilão da história. Cada semestre tem um vilão da vez. E tem um alimento que o coco salva vidas. Mas o coco também engorda. Então, se a gente comer uma coisa só, isso nunca vai ser saudável, tá? certo. Doutora, uma pergunta aqui. Para emagrecer, o segredo é sempre cortar o carboidrato? Não e sim. Para emagrecer, a gente tem que cortar tudo que tem alta caloria e gastar mais do que a gente come. O carboidrato normalmente tem muita caloria. Então, por isso que ele vira mais ou menos o sinônimo de emagrecimento mais fácil. Porque pequenos pedaços de carboidrato nos levam a grandes fontes de energia. Então, por isso que quando a gente corta o carboidrato, a chance é muito maior da gente perder peso. Mas se a gente gasta bem, a gente pode comer lá a nossa cota de carboidrato, de fruta, de legumes, que são carboidratos também, né? A gente acha que carboidrato é só pão e massa, né? Não, a maçã é um carboidrato, a abobrinha é um carboidrato, a alface é um carboidrato. Então, assim, a gente tem fontes boas de carboidrato que nos dão energia e energia boa, que a gente tem tempo de gastar. O problema Doutora, é altos fluxos de glicemia num período curto de tempo. doutora, aqui tem vários amigos e amigas que adoram um chocolatezinho, doutora. A Kátia, aqui a Kátia disse que comeu muito chocolate na pandemia aí. Eu queria lhe perguntar, o chocolate é vilão ou não é, doutora?
Então, você acredita que o chocolate é um ótimo alimento, assim como o açaí? Oh, coisa Porém, boa! para Oh, ele. rapaz! É. O que que acontece? Chocolates, para ser bons, eles têm que ser acima de 70% cacau. Quanto mais cacau, não é que o chocolate é bom. O cacau é uma ótima fonte de ferro, é uma ótima fonte de minerais. Só que o chocolate em si, ele é acrescido de gordura, manteiga de cacau, que é muito gorda, e açúcar, que é muito gordo. Então, quanto menos esses dois estiverem na constituição do chocolate, melhor o chocolate. Um bom chocolate tem pouca gordura e pouco açúcar. Então, nibs de cacau é muito interessante, porque é cacau. Chocolates com acima de 70%, 80% cacau, aqueles que têm uma base de cacau muito bem feita, com pouca gordura, são os melhores. E existem pesquisas que mostram, se você comer uma barrinha desse bom chocolate, 15 gramas, 10 gramas por dia, diminui cerca de 15 a 30% nossa ingesta de açúcar durante o dia. Então, não é que o cacau é o vilão. Ele pode ser bom, mas a gente tem que usar ele com inteligência e saber escolher o cacau. Entendi. Doutora, a Tátia, ela pergunta, raízes, comer ou não na perda de peso? Então, raízes são desses carboidratos que dão altos índices glicêmicos. Toda vez que o açúcar entra na nossa corrente sanguínea rápido, o açúcar é tóxico. Nosso corpo ele tem que nos proteger. Como acontece essa proteção? Ele pega esse açúcar e transforma ele em gordura. Então, se a gente come altos índices glicêmicos num período de tempo muito curto, a nossa chance de fazer gordura é muito grande. E a raiz, ela faz isso com uma facilidade enorme, porque é uma alta caloria, um alto índice glicêmico, mesmo a batata doce, que é a rainha aí das dietas. Então, quando a gente quer emagrecer, normalmente a gente deixa as raízes de lado por causa disso, por causa desse grande aporte de calorias. Certo. Doutora, nós estamos aqui indo para a reta final da nossa live, com 1 hora ela corta, tá? Antes das suas considerações finais, eu vou dar só alguns avisos aqui, por gentileza, tá? Sim, fica à Né? vontade. Pedir aí para quem está nos assistindo, quem não segue ainda a doutora Ana Luísa, você vai lá em cima na sua tela, clica e segue a doutora Ana Luísa Vilela, e ela tem vários conteúdos importantes. É importante acompanhar a doutora Ana Luísa. Eu sempre acompanho. E também pedir para quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir. Nós temos lives, né? Sempre lives com muito conteúdo, com participação, sempre participativas, interativas com os seguidores. Então, pedir para seguir e acompanhar a nossa programação. Na quinta-feira, nós vamos receber aqui a juíza de direito, professora, doutora Rosiane do Vale. Ela é juíza lá do estado do Amazonas e vai falar de toda a preparação dela nos concursos, dicas para concursos, enfim. Amanhã, na quinta-feira, aguardo vocês aqui participando dessa live, tá? Vamos acompanhar e seguir o diálogo aberto. Doutora, chegou uma pergunta aqui que eu tenho uma curiosidade. Hum. A Kátia, ela está perguntando, arroz também vira açúcar? E eu vou perguntar, doutora, qual é o pior? É arroz ou macarrão, doutora? Então, o arroz, ele pode, se ele for integral, ele tem mais fibra. Então, essa quantidade de açúcar que é liberada na corrente sanguínea é lenta. E ele traz alguns nutrientes juntos. O macarrão, também, se ele for um macarrão de sêmola, um macarrão feito de um bom trigo, ele traz com ele muita proteína. Ele é um bom fonte de alimento. O problema são esses esse macarrãozinho que é feito com um trigo ruim, que é um trigo puro carboidrato, que vai aumentar muito o nosso índice glicêmico. Também, os molhos incrementam muito o macarrão, né? Então, às vezes, eu pegar um macarrão super saudável e colocar um molho muito calórico nele, eu acabei com o macarrão. Então, as combinações também são muito importantes. A gente tem que olhar e tomar cuidado com esse tipo de combinação. O nosso arroz, feijão e carne e salada é uma combinação linda, que a gente pode sim emagrecer comendo, desde que pouco arroz, sabendo tanto que a gente está gastando, tal, ela não é uma má combinação. Certo. Doutora Ana Luísa Vilela, tem várias perguntas aqui perguntando onde a senhora atende
ficaram encantadas aqui com seus esclarecimentos. Eu estou em São Paulo, mas a gente tem uma clínica, a gente está montando uma clínica digital, a gente tem pacientes no Brasil inteiro. Eu fico muito feliz. Todas as perguntas que eu não respondi, se quiserem mandar para o meu Insta, para minhas redes, fiquem à vontade, eu respondo tudo. Às vezes demora um pouquinho, porque é muita coisa eu tenho que fazer, mas eu fico muito feliz. Eu estou aqui em São Paulo de braços abertos para receber todas as perguntas. Fico muito feliz em participar dessa live. Nós estamos longe, mas muito perto, né? Fazemos parte desse paizão lindo que a gente tem que sim que se ajudar e interagir, conhecer cada vez mais as nossas culturas, as nossas alimentações, que são diferentes, mas que são maravilhosas, e aprender a ser inteligente. Dá sim para emagrecer comendo carne seca, por que não? Dá sim para emagrecer comendo abóbora, que é girimum, né? E dá sim para emagrecer comendo farinha, que é uma comida típica do Nordeste que eu acabei e que me encanta profundamente. Como dá para comer o nosso arroz com feijão, desde que a gente seja inteligente, saiba as quantidades, entenda as necessidades do nosso corpo, as nossas compulsões. Porque eu digo, açúcar é uma droguinha. Muitas das vezes a gente tem que passar por um processo de desintoxicação, igual um drogado, sabe? Ter um período de abstinência para ver o momento de total necessidade, o que eu preciso comer, o que eu não preciso, o que é excesso, o que não. Só assim a gente vai entender qual que é o melhor processo de emagrecimento para a gente. Então a gente tem que usar assim a criatividade, a força de vontade, todo o nosso espírito aí desbravador para conhecer e para adquirir bons hábitos, porque é muito difícil. Emagrecer não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era magrinho, feliz e contente. E hoje, graças a Deus, a gente não passa por tanta escassez mais. E isso também faz parte do nosso engordar, né? Então, assim, eu queria deixar meu abraço e meu agradecimento eterno. Amei muito estar aqui. E espero poder contribuir mais. Quando precisarem de mim, eu estou aqui. Com certeza, doutora. Assim, foi maravilhoso os seus esclarecimentos. Doutora, só uma última pergunta que chegou aqui. Com relação a alimentos integrais. É sempre melhor o integral, né, doutora? É mais saudável o integral, mas o integral também engorda em grandes quantidades. É o mesmo alimento, só normalmente tem um menor índice glicêmico e tem mais fibra. Mas ele também tem praticamente a mesma caloria. Certo. Doutora, a Eugina, lá da Bahia, está perguntando onde a senhora atende. A Kátia, de São Paulo, está perguntando qual o seu bairro aí da sua clínica em São Paulo. A Márcia, lá de Belo Horizonte, está perguntando seu contato também, que ela quer uma consulta. Eu estou nos Jardins, na rua Doc Lobo. Estou próxima aqui ao Oscar Freire. Nas minhas redes sociais, vocês têm WhatsApp, telefone, tem tudo. Me seguindo ali no Instagram, a gente passa tudo. Eu passo também, só me mandar uma mensagenzinha que eu passo todos os contatos para vocês. E sejam muito bem-vindos. Será um prazer atender todo mundo. Doutora, tem várias perguntas aqui que estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva aqui no Diálogo Ponto Aberto. Quem não assistiu toda, no início da live, inclusive a doutora Ana Luísa, ela deu um testemunho dela aí, que inclusive foi uma matéria da revista Veja, tá? A história dela que é inspiradora, vale a pena ir assistir, pessoal, quem não assistiu o começo, tá? Então, está avisando aqui que falta 1 minuto e 15 segundos para cortar, né? Aqui tem uma pergunta aqui da Price, qual o melhor adoçante, doutora? Então, a gente usa muito xilitol, a gente tenta usar os adoçantes naturais. Mas todos os adoçantes são aprovados. Nenhum vai te causar mal à saúde, principalmente consumindo pouco, tá? Então, os adoçantes que a gente tem no mercado, a maioria deles todos são seguros. Então, escolha o que te dá melhor paladar, tá? Porque sempre tão pouquinho, a gente usa tão pouquinho adoçante que tem que usar aquele que tem um sabor melhor, que a gente se adapta melhor com o sabor. Com certeza. Doutor, e um cafezinho é bom, doutor, um cafezinho? Então, cafezinho é ótimo, até 3 xicrinhas por dia e de preferência sem nada, sem adoçante, sem açúcar, para você apreciar o café. Tá certo. Doutora, falta aqui 20 segundos, tá? Muito obrigado.
Pessoal, Obrigada. Beijo até pra todo quinta-feira. Quinta-feira aguardo vocês aqui às 19 horas, uma live com a juíza de direito, doutora Ana Luísa Vilela. Parabéns pelo seu trabalho, muita saúde, muita paz. E, assim, seus esclarecimentos foram maravilhosos, doutora. mundo. Ah, para